Olá, queridos amigos. Vamos dar início a mais um episódio da nossa série sobre o livro Vida e Sexo, a convite do grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila de Belo Horizonte. Estamos estudando este livro precioso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, quando o Espírito de Emmanuel vai estudar temas de grande relevância sobre a temática. Hoje, nós vamos estudar dois capítulos, desajustes e o capítulo sobre aversões. Eu queria começar, Marcelo, te perguntando o seguinte: o Espírito Emmanuel observa que, habitualmente, um casamento promissor adoece em certo momento. Poderia comentar? A gente pode dizer que é promissor na expectativa do casal que se une, né, que se consorcia, ou promissor na expectativa das famílias, dos amigos, né? Às vezes está assim, tudo para dar certo, mas depois de algum tempo não dá tão certo mais. Então isso não é tão incomum. Na verdade, nós ficamos admirados quando encontramos casais que estão juntos há décadas, que a gente pouco vê assim entrar em desarmonia, em conflito, né? Apesar de que passam por dificuldades, mas isso muitas vezes não dá para nós uma ideia exata das dificuldades, né? Dos dramas que eles estão superando para manterem a união dentro daquilo que é o propósito, né? De os dois espíritos se consorciando para o bem comum e para o bem individual deles, sem egoísmo, com vistas ao amor, ao progresso espiritual. Então, realmente, Emmanuel observa que, muitas vezes, os cônjuges, no que ele chama de ramerrão do cotidiano, eles passam a viver, depois daquela fase muitas vezes ilusória, né? Ou, vamos dizer assim, de grande esperança de que tudo vai dar certo, do namoro, do noivado. Aí começa o dia a dia e surgem conflitos, moléstias, né? Enfermidades, sejam do corpo físico ou morais também. A gente não pode esquecer das moléstias morais. Há certos desníveis que podem ser de intelectual ou emocional, falhas de formação que um ou outro tem que não eram evidentes, problemas de temperamento também que surgem em situações novas, e aí um dos dois revela um lado que não se conhecia, né? Então, acontece, por exemplo, que em certas experiências a mulher ela se consorcia com o homem achando que ia encontrar no esposo o retrato psicológico do pai, até baseado naquilo que nós falamos no vídeo anterior, né? A quem ela se vinculou desde o berço. E em outras situações é o homem que fica exigindo da companheira a continuidade da mãe, da genitora, a quem ele está ligado ou esteve ligado desde a vida fetal. Então, na verdade, o que é o matrimônio? Interessante, o Emmanuel explica que o matrimônio é uma quebra das amarras. É engraçado, né? Porque a gente vê o matrimônio como uma união, mas Emmanuel coloca que é uma quebra de amarras, através da qual o navio da existência larga o cais dos laços afetivos em que por muito tempo ele estava ancorado, porque vem, às vezes, de encarnações anteriores ou dentro da própria vida as nossas experiências, e nós achamos que tudo vai continuar naquelas águas calmas e tranquilas, né, confortáveis que nós estamos acostumados. Então, nessa viagem do casamento, né, que se inicia a dois, o parceiro e a parceira se revelarão um à frente do outro, tais quais são, e como se encontram na realidade, evidenciando os defeitos e as virtudes que carreguem porventura. Então isso só surge realmente depois de um certo tempo, né? Nem tudo aparece de cara,
nós não conseguimos encontrar um companheiro ou uma companheira, pegar a ficha dele e ler tudo o que vai acontecer, saber tudo como ele se comporta em todas as situações. Não funciona desse jeito, né? Então, os desajustes, as inadaptações, elas costumam surgir e ameaçam, né, a estabilidade doméstica, a estabilidade da relação. E é razoável que muitas vezes seja necessário apelar para outras pessoas, para ajudar o casal, não é? Médicos, psicólogos, amigos, conselheiros, e a contribuição deles sempre vai ser extremamente valorosa. Mas aí, Otávio, qual é uma coisa meio óbvia a pergunta, porque nós já falamos muito disso, mas como é um capítulo à parte, nós temos que recolocar a questão: qual o valor do conhecimento da reencarnação para o reajuste do casal? É enorme, né, Marcelo? Essa compreensão que a doutrina espírita nos traz sobre a lei de reencarnação é uma grande chave e nos permite abrir portas complicadas nos relacionamentos humanos, né? Não que a doutrina espírita tenha inventado, ou que foi a primeira doutrina filosófica, espiritual ou científica a falar de reencarnação, né? Esse é um conhecimento que já está no planeta Terra há milênios. Mas foi a doutrina espírita que positivou, né, que demonstrou efetivamente a realidade dessa lei como uma lei divina, coisa que a própria ciência humana não tardará a fazer, né? Comprovar que a lei de reencarnação é uma lei natural, é uma lei de Deus. E a partir do momento que a gente compreende isso, fica mais fácil a gente compreender também os dramas desses desajustes nos lares. Porque a gente entende que aquele que hoje aparenta ser um algoz, possivelmente já foi vítima no passado, e vice-versa. Então, nós nos conhecemos de outros carnavais, né? Ou de outras reencarnações, muitas e muitas vezes. Sabedores disso, vai ficar mais fácil não só compreender, como aprimorar esses relacionamentos. E entender que não tem como construir e libertar as relações dos desajustes sem usar aqueles 3 pilares que nós já aprendemos, né, 1000 vezes ao estudar a questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, como compreender a caridade, como entendia Jesus. E a espiritualidade vai nos falar de benevolência, de indulgência e de perdão. E a lei de reencarnação, compreendendo ela adequadamente, vai nos ajudar a testemunhar essa benevolência, essa indulgência e esse perdão, porque ela pode, se bem compreendida, nos tirar da posição de vítima e de um processo que às vezes a gente usa como uma fuga psicológica de vitimização, né? Ah, o meu marido não presta, a minha esposa é muito chata, me persegue. Bom, essa é uma versão, né? André Luiz, no livro Sinal Verde, vai mostrar que só Deus e o próprio casal é que é capaz de mensurar ali o grau de responsabilidade de cada qual naquela situação de desajuste. Então, às vezes, meu colega de trabalho está me contando uma história, fala, não, coitado, né? A esposa dele deve ser complicada mesmo, mas essa é a versão dele, né? Não quer dizer que ele esteja mentindo, não, mas é porque é como ele está lendo a realidade. Mas ela, com certeza, tem outra leitura. E talvez a realidade não seja nem a leitura dele, nem a dela, né? Mas o que Emmanuel vai nos trazer aqui nesse capítulo é: exerça a benevolência, exerça a tolerância, pratique o perdão,
E às vezes a gente faz exercícios nessa direção, mas numa tarefa, né? Por exemplo, na campanha do quilo, no atendimento fraterno. Mas será que a gente não precisa também exercitar esse tripé da caridade dentro e, sobretudo, dentro do lar? Com a esposa, com o companheiro, com os filhos? Sem tolerância, sem compreensão, sem perdão, como é que nós vamos desatar esses nós aí dos desajustes? É impossível, né? Mas Emmanuel conclui essa parte da resposta dizendo assim: urge perceber que o nós da comunhão afetiva não opera a fusão dos dois seres que o constituem. Ou seja, não tem aquela conversa das duas metades da laranja. Cada um de nós, no relacionamento, somos um mundo complexo, com as nossas individualidades, com as nossas diferenças, e a receita do insucesso é tentar mudar o outro. Ao contrário, cabe-nos tentar respeitar, aceitar. Se a gente aceitar o outro como ele é, metade dos nossos problemas já estão resolvidos imediatamente, com esse processo legítimo de aceitação. E a outra metade vai depender da nossa reforma íntima, né? Claro que aqui eu estou fazendo uma certa brincadeira. Mas o fato é que não vai ser com medidas superficiais que nós vamos conseguir recompor esses desajustes, né? Depende de análises profundas, de reflexão, mas sempre tendo como bússola esse tripé da benevolência, da indulgência e do perdão. E a espiritualidade às vezes nos coloca assim: trate a sua esposa ou seu marido como uma visita, que uma visita em nosso lar, via de regra, nem que seja por regra de etiqueta, né? A gente trata com cordialidade, com gentileza, com carinho. Mas por que a gente abusa da intimidade? Por que a gente não trata a nossa esposa, o nosso marido, o nosso companheiro, enfim, com essa mesma gentileza, cordialidade, né? Com esse carinho? É uma pergunta para se fazer todo dia. E dentro disso, Marcelo, aquela habitual observação: você não é mais como antes. Faz sentido? Faz todo sentido, porque não é mesmo para ser como antes. Tudo está em movimento, tudo está em evolução. A expectativa do casal, como nós já abordamos, né, em vídeos anteriores e até falamos um pouco agora há pouco, é que as coisas permaneçam naquele jardim florido dos primeiros dias do encontro, do surgimento do sentimento do amor, quando a gente ainda não conhece a pessoa da forma como ela é e ela também ainda não passou por experiências que às vezes nem nós passamos também, e que vai revelar as características mais profundas de um e de outro num futuro breve. Então dizer: ah, você não é mais como antes, no passado você, né, me tratava bem, agora você é mal educado, você é grosso, você é desatenta, seja lá o que for. A questão toda é que, para que a coisa dê certo, vamos dizer assim, quando a gente fala aqui, né, que o tema é desajustes, é que o ajuste precisa ser feito idealmente pelos dois, para que o elo fique forte. Mas, sem dúvida, a mensagem aqui é individual. É para cada um que estiver assistindo o vídeo ou lendo o livro. Eu não posso ler o livro ou assistir a este vídeo e cobrar do companheiro ou da companheira que ele faça o que está escrito aqui ou o que foi falado. Isso é para eu fazer, para eu adaptar. Então, por isso vem a ideia que Emmanuel colocou, que você mencionou, que nós precisamos aceitar o problema. Está havendo um problema. Eu não estou mais muito bem adaptado com a pessoa que eu me uni, porque ela mudou demais.
ela tem que mudar, é a evolução do espírito. São experiências novas pelas quais ele está passando. Então é preciso admitir que as pessoas são como são, que estão no lar ali com novas características. Se ela está com boas intenções, melhor dizendo, se ela está com boas intenções no sentido de cuidar melhor da relação para conosco, evitar, né, contendas, evitar egoísmos, gestos agressivos. Então, isso tudo, ou gestos de desinteresse, de indiferença, isso vai no coração de cada um. Mas é preciso edificar a obra que foi construída no lar e fazê-lo dentro do possível de maneira recíproca. É claro que as pessoas não podem e não vão se arrepender quando estudarem essas questões da reencarnação e das responsabilidades individuais que surgem no caminho. Mas, geralmente, o que acontece é isso, né? O homem recebe a mulher como ele a deixou no ponto que ele a deixou no passado, se ele já teve experiência com ela. Ou seja, nas instâncias do tempo que se foi para o continuismo da obra de resgate ou de elevação, como diz Emmanuel. Então, muitas vezes, o Espírito voltou ao convívio conosco para que a gente dê prosseguimento na lapidação, né, daquela pedra bruta que não estava pronta ainda, não se transformou numa joia, num diamante, né? E o mesmo se sucede com relação à mulher ao receber o companheiro. Então, o parceiro desorientado, o parceiro enfermo, o parceiro infiel, é o homem que a parceira em existências anteriores conduziu à perturbação, à doença ou à deslealdade. São palavras de Emmanuel. Através de atitudes que o segregaram em deploráveis estados compulsivos. Então, muitas vezes foi a parceira que provocou isso no seu parceiro. E o contrário. Diz Emmanuel, a parceira nessas condições consubstancia necessidades e provas de mesma espécie. Ou seja, ela também conduziu, né, o companheiro a essa situação. Mas tanto um lado quanto o outro pode, no passado, ter criado a perturbação que hoje estão recebendo aquele estado, né, de volta, o companheiro ou companheira desorientados por causa de experiências anteriores. Então é muito importante realmente essas questões reencarnatórias, né? Agora, Otávio, com essas constatações e mudanças, né, do comportamento de cada cônjuge, a despeito disso, é possível superar essas diferenças, essas situações todas que nós estamos mencionando? É possível, embora dentro da nossa condição de espíritos imperfeitos, muitas vezes seja desafiador. Por que é desafiador? Pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pelo nosso hábito arraigado de querer estar sempre certo, sermos os donos da verdade. A gente fala muito hoje em dia de empatia, mas a gente fala e ainda pratica muito pouco. À medida que a gente compreende que o nosso companheiro ou companheira é um mundo, como a gente estava dizendo, o mundo, como o Marcelo falou, em constante dinamismo, né? Vivendo experiências diariamente, aprendendo, errando, repetindo erros do passado para aprender e repetir a lição. Enfim, esperar que o nosso companheiro ou companheira vai ser aquele lá da época, né, de um ano de casado, sendo que agora nós temos 15 anos, é até uma infantilidade da nossa parte. Não faz sentido. Nós também mudamos ao longo desse tempo. Claro, né, que é importante a gente pensar no casamento ou qualquer união estável,
como uma plantinha muito, muito frágil, que precisa ser, digamos assim, constantemente regada, né, aparada ali, as folhinhas secas retiradas. E aí tem uma coisa no nosso cotidiano que é digamos assim, o cupim dos relacionamentos, que é a crítica. A gente começa a entrar, né, quase que num loop infinito de todo dia só ver em nosso parceiro ou parceira aquilo que é ponto de crítica a nosso ver. E quem é que aguenta receber crítica o dia inteiro e todo dia? Ainda ontem, por coincidência, eu estava conversando com um senhor já, hein, com mais de 80 anos de idade, um vitorioso, porque está num casamento aí de 50 e poucos anos, e que o Marcelo estava dizendo que é raro, mas ele estava queixando, falando, ó, tudo que eu faço, ela me critica. Se eu deixo a cortina aberta, ela reclama. Se eu deixo a cortina fechada, ela reclama também. Não adianta, parece que nada que eu faço está certo. Aí, né, eu fiquei pensando sobre isso aqui para o nosso estudo, né? Os dois têm laços afetivos sólidos. Imagina o que é, né? Por mais que seja desafiador, né? Não estamos falando de almas gêmeas, mas se conseguiram, né, permanecer unidos mais de 50 anos, apesar dessas situações que ele está narrando, com certeza ela tem as reclamações dela, né, igualmente legítimas, mas existe mérito ali, né? Possivelmente esses dois corações têm laços de outras épocas, e aí, de novo, a importância da lei de reencarnação. Seja porque eles têm laços, né, de desafeto e de desajuste, seja porque também, né, numa plantinha que eles estão construindo juntos nessa metáfora, já tem ali uma certa solidez a ponto de suportar, digamos assim, as tempestades. Mas esse cupim da crítica, eu acho que é importante a gente pensar nele, não é para ficar, né, com falsos elogios, nada disso. As relações têm que se pautar na sinceridade. Mas, poxa, Chico Xavier dizia assim para nós: para cada gota de verdade, coloque 1 litro de caridade, de bondade, né? Ou André Luiz no livro Respostas da Vida: amorteça a verdade no algodão da bondade. Se nós nos lembrarmos disso, né, no nosso cotidiano de um casal, vai ficando mais fácil superar essas diferenças, né, e compreender que o outro não é mais o que era antes, eu também não sou, mas que eu e ele ou ela queremos que o nosso livre-arbítrio seja respeitado, né? Porque a liberdade é um atributo que o espírito almeja. Agora, Marcelo, caminhando para o outro capítulo da obra, né, que trata das aversões, gostaria de te perguntar, dentro, né, porque Emmanuel cita o ensino do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a questão das antipatias espirituais. O que você pode nos dizer sobre isso? É até uma questão que nós já abordamos, né, anteriormente, mas como nós precisamos seguir aqui a ordem, né, para este novo vídeo, nós vamos repetir alguma coisa. Entendendo que do exemplo que você citou é um bom exemplo nessa questão da aversão. O casal, às vezes, ele vai ganhando, os anos vão chegando mais avançados e as pessoas vão se achando no direito de não serem mais perturbadas, né? E vão criando um reino em torno delas ali que ficam mais intolerantes, mais irritadas. Então isso cai num campo que vai contrário à sabedoria que pede humildade e aceitação. Nesse capítulo das simpatias e antipatias espirituais, nós
temos um grande ensinamento do Espiritismo que se encontra aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8 desse livro, quando os espíritos e o próprio Kardec nos ensinam que os que encarnam numa família, sobretudo os parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações. Então são pessoas que já se conheciam, né, que vêm, voltam, encontram-se novamente no outro corpo, nutrem a afeição recíproca na vida material. Mas acontece que podem ser completamente estranhos esses espíritos uns aos outros, estão reencarnando ali numa família onde vai ser a primeira vez que vão ter um convívio tão próximo e estão afastados por antipatias anteriores. Eram inimigos, eram adversários. Por que que Deus coloca esses espíritos unidos numa família? Justamente para aprenderem a lei do amor universal, superarem as suas diferenças e conseguirem aos poucos, nesse campo do sacrifício, do convívio, da dor, né, a depuração, né, vamos dizer assim, situações incômodas, mas necessárias para que superem essas desavenças e conquistem, através da amizade, do amor, da aceitação, da compreensão, de tudo isso que nós temos falado, o elo maior, que vai ser o da amizade, do amor, né? Através da caridade e das boas práticas de relacionamento respeitoso. Por isso, repetimos, né, o que já foi dito, que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Laço de família não é traduzido por sobrenome e nem pela condição de parentesco, pai, filho, marido, esposa, não. O verdadeiro laço de família é afinidade espiritual, afinidade de pensamento, comunhão de ideias, afinidade fluídica, que até isso também é importante. Então, isso é que vai fazer com que as famílias espirituais se unam antes, durante e depois das encarnações, e não o nome que elas recebem ou essa condição de parentela, né? Aí, Otávio, a gente gostaria de te devolver a palavra pedindo que você explicasse a respeito dos mecanismos de aversão inata entre pais e filhos. Esse capítulo do livro Vida e Sexo é tão interessante, né, e importante, e até ousaria dizer que a doutrina espírita é aquela que melhor explica esse tipo de fenômeno, porque como entender, né, às vezes uma criança de 1 ano de idade com uma aversão notória a seu pai, por exemplo, né? Ou até o avô ou a avó, vai no colo de todo mundo, mas no da avó chora, faz careta, e não é aquele fenômeno que você percebe, a criança está estranhando todo mundo e tal, não. É especificamente com uma dada pessoa, ou seja, com um espírito reencarnado. De novo, é a doutrina espírita que vai nos esclarecer isso através dos mecanismos da reencarnação. E nesse capítulo, Emmanuel vai aprofundar essa temática, e eu gostaria de ler um pequeno trecho, quando ele diz assim: arraigado no labirinto de existências menos felizes, então nós estamos tratando aqui de aversão, né? Der certo que o problema das reações negativas, culpas, remorsos, inibições, vinganças e tantos outros está presente no quadro familiar, em que o ódio acumulado em instâncias do pretérito se exterioriza por meio de manifestações catalogáveis na patologia da mente. Ainda semana passada, um pai estava me contando, né, que a filha dele tem 2 filhas, mas a de 6 anos, que é a menorzinha,
tem uma aversão assim com ele, não vai no colo e vive se desentendendo, e ainda é uma criança de 6 anos. Mas nós sabemos que o corpo é de uma criança de 6 anos. Ali encarnado no corpinho infantil, tem um espírito imortal com múltiplas existências e possivelmente com várias experiências reencarnatórias com o espírito de seu pai, que é outra individualidade. E que a beleza da justiça divina, né, e a sabedoria e o amor de Deus, justamente reuniram novamente neste lar. Mas ali pode ter processos complexos que vão precisar, muitas vezes, né, se possível, de terapia, de tratamento, né, com amparo psicológico, talvez até psiquiátrico, enfim. Mas a fé religiosa, né, e a vivência da religião, aqui não estamos falando de dogmas, de mistérios, do cumprimento de rituais. Ah, então vamos lá na reunião pública todo domingo de manhã e tudo vai se resolver. Ou vamos levar, né, 1 litro de água fluidificada para casa, vamos tomar banho de água fluidificada. Não. A religião aqui é uma experiência permanente, né, e uma luta íntima constante para a gente ir fazendo a nossa reforma íntima, né? E perdoando o outro, e emanando vibrações de carinho. Quando a aversão vier no nosso coração, a gente entrar em prece, fazer o estudo do Evangelho no lar, com habitualidade. Enfim, a doutrina espírita nos oferece uma caixa de ferramentas para usar, sobretudo, né, nesses casos, né, mais complexos, de desajustes, de aversões. E aí, Emmanuel conclui, né, dizendo que essa criança, possivelmente, terá sofrido essa ou aquela humilhação da parte dos pais ou tutores e se desenvolveu abafando propósitos de desforço com o que intoxicou a si mesma no curso do tempo. Isso é muito comum, né? As questões, os traumas de infância. E às vezes eu sou aqui adulto, com 50 anos de idade, falo, mas eu tenho tal trauma, né? Ou, eu não consigo perdoar uma coisa que meu pai falou quando eu tinha 6 anos de idade. De novo, vem, além das ciências humanas, né? A doutrina espírita, para nos auxiliar a nos libertar dessas prisões psicológicas que muitas vezes somos nós que construímos, né? E, além dos filhos, certos pais, conclui Emmanuel, haverão sentido inesperada animosidade por esse ou aquele filho recém-nato, alimentando ciúme contra ele, embora sufocando tal sentimento com benéficas atitudes de convenção. Então, isso até é uma coisa assim, né, inusitada, que acontece também, não raro. Né? O pai tem ciúmes do bebezinho que está ali, sendo cuidado com mais carinho pela mãe, né, por razões óbvias, naturais ali do crescimento, né, da primeira infância. Mas olha que interessante, a Emmanuel fala, né, que muitas vezes as nossas atitudes, ainda que fruto de um convencionamento, né, ou de uma convenção social, ou seja, né, eu tento reprimir em mim esses ciúmes. Gente, como é que eu vou sentir ciúmes da minha esposa com relação a meu filho de 1 ano de idade, né? Eu tenho até vergonha, né? Mas através de uma convenção, né? Joana de Ângeles diz isso, né? Emmanuel também, a disciplina antecede a espontaneidade. Então, ainda que eu comece a minha atitude, a minha postura, o meu exercício, por imposição das normas sociais, de etiqueta, né? E até por ter vergonha de agir diferente, mas não deixa de ser uma etapa que, como se fosse uma muleta, que vai me auxiliar a superar esse sentimento inferior, né? Fruto do egoísmo, do orgulho ou da nossa vaidade, de sentir ciúme, de sentir aversão e outros fenômenos da complexa psicologia aqui dessa temática. E nesse sentido, Marcelo, quando o desfecho da aversão mútua
É o infanticídio ou o parricídio? Pois é, a que ponto a coisa pode chegar, né? E isso acontece, porque nós temos registro disso nas civilizações, né? Pais, mães que assassinam filhos e o contrário. E nós queremos também alertar até, nós conhecemos uma situação que nós a categorizamos como matricídio moral. É a filha que depois de um certo ponto da criação, ela se afasta da mãe e não aceita conversar com ela em nenhuma hipótese, nem em datas de convenção de aproximação, como Natal, aniversário, seja lá o que for. Então, é o verdadeiro matricídio, que é aquela questão da ingratidão filial que o Evangelho segundo o Espiritismo aborda, que vai ser um problema para os espíritos, porque nós, na evolução, fazemos papel, ora de pais, ora de filhos, com certeza, né? Então nós temos que saber, aprender a vivenciar a lei de amor em todas essas situações. Então, quando a coisa chega nesse estado, né, em que é cometido um crime, seja em que direção for, o tratamento psicológico sempre vai ser bem-vindo, vai ajudar, né, ao espírito ele se recompor, ele compreender lá as suas mazelas psicológicas, psíquicas, para ele se reajustar no convívio aqui na Terra. Mas Emmanuel alerta que vai ser imprescindível compreender a situação pelo estudo da reencarnação, porque só ele que vai explicar o alicerce da base de salvamento. Ou seja, aquela situação, por mais que se tente consertar usando profissionais de saúde, ela só vai realmente ser reparada diante da vida em vidas futuras, em existências futuras, que são essas relações que nós estamos justamente procurando abordar. E Emmanuel observa que essas vítimas, né, os mentores desses crimes, eles não são arrebatados para o céu ou para infernos teológicos. Não, eles são arrebatados para outras famílias, onde eles vão passar por processo de reaprendizado no convívio, né, com espíritos reencarnados. Então, ora, às vezes até se trocam as posições, né? Alguém que foi um filho rebelde vai no futuro, como pai, receber um filho rebelde, para poder justamente valorizar a sua posição, ora numa situação, ora na outra. Então, Emmanuel, ele diz assim, que se compenetradas quanto às leis de amor e perdão que dissipam as algemas do ódio, promovem-se a trabalho digno na espiritualidade, às vezes até mesmo em auxílio aos próprios algozes. Então o espírito ele vai trabalhar a sua situação junto àqueles que o ofenderam, ou junto àqueles a quem ele ofendeu. Tudo isso vai mostrar justamente a obra divina no campo do perdão, quando Deus nos dá a chance de retornar para a gente refazer a experiência, né? Então Emmanuel diz assim, que na maioria das circunstâncias, todavia, persistem no caminho daqueles que lhes dilapidaram a vida profunda, transformando-se em perseguidores magoados ou vingativos, jungidos mentalmente aos antigos ofensores. Então, se nós não desenvolvermos a lei de amor, o princípio do perdão, da tolerância, nós vamos continuar ligados pelo ódio a essas pessoas que nós estávamos, né, trazendo do nosso passado esses mesmos elos negativos, né? E ele completa dizendo, e finalmente reconduzidos pelos princípios kármicos ao renascimento junto deles, a fim de sanarem no clima da convivência os complexos de crueldade que ainda se lhes destilem do ser. Então, é algo muito complicado para se resolver, mas a justiça divina indica o caminho, ela cria a situação,
Se nós conseguimos compreender que essas situações existem e que nós estamos inseridos nelas, ora como devedores, ora como aqueles que estamos recebendo o perdão em nova oportunidade para transformarmos o ódio em amor, então nós estaremos sendo bem-sucedidos na compreensão desse fenômeno reencarnatório e das possibilidades que ele vai nos trazer. Mas aí, Otávio, nós aproveitamos aqui para despedir dos nossos ouvintes nesse vídeo, mas vamos deixar aqui a nossa última pergunta para você. Qual seria, então, o caminho para a prevenção e para a redenção espirituais? É muito interessante essa pergunta, porque você estava explicando, Marcelo, a troca de posições, né, entre pais e filhos em diferentes reencarnações. Mas é curioso notar que, mesmo dentro de uma única reencarnação, acontece ao longo dos anos também uma certa troca de posições. Como assim? Claro que André Luiz vai nos dizer, né, que uma reencarnação, 100 anos, é um dia para a vida do espírito imortal. Mas vamos pegar 100 anos de uma vida encarnada aqui como exemplo. No início, é papel dos pais, que já estão, né, mais à frente nesta reencarnação, educar os filhos. Às vezes as pessoas ficam se perguntando, né, quando começam a estudar a doutrina espírita, qual que é a minha missão, né? Minha missão é publicar livros, é ser um palestrante famoso? Não. Tudo isso aí muitas vezes é fruto da vaidade. Uma das nossas missões, se não a mais importante delas, é educar os nossos filhos, adotivos ou consanguíneos. Então, numa primeira fase da reencarnação, podemos dizer que o papel dos pais é maior, porque eles já estão em plena consciência, né? Recebem esses novos filhos, que não são tão novos assim, nós já explicamos isso, mas à medida que as décadas vão passando, o processo se inverte, como você bem explicou. E aí, não raro, nós descumprimos aquele mandamento do honrar pai e mãe, né? Então, você estava dizendo de um caso dramático, né? Da filha, não é que ela mata literalmente a mãe, mas é aquele assassinato moral, né? Do abandono dos nossos pais mais idosos, por exemplo, seja os internando no asilo, ou seja ficando, às vezes, meses sem visitá-los, né? Ou às vezes até visita, mas é aquela visita protocolar, né? Você está ali para bater o ponto, mas não está nem prestando atenção no que eles estão falando. Mas nossos pais percebem isso, eles não são bobos. O corpo pode já estar frágil, né? Mas muitas vezes a mente do espírito imortal está percebendo aquele abandono moral. E esse é um gravíssimo erro, que às vezes é literalmente a perda desta oportunidade reencarnatória, justamente quando Deus nos colocou aqui reunidos mais uma vez para promover o reajuste, né? Para nos desamarrar desta aversão. E não raro a gente desperdiça essa oportunidade. Então, para terminar, nós nos lembramos daquela passagem do Cristo, quando nos esclarece a importância de perdoar 70 vezes 7. Porque nós saberemos sempre que, neste tipo de relacionamento, onde a aversão ainda está presente, e é importante ter humildade para reconhecer isso, né? Não fingir, não tampar o sol com a peneira, ficar ali na superficialidade, fingindo que está tudo bem. Não. Para eu resolver um problema, eu preciso reconhecer que ele existe. Mas ir com humildade e, sobretudo, com paciência, exercitando o perdão. Tem uma mensagem do Espírito de Emmanuel, que eu não lembro mais em qual obra que está, mas que ele diz, né?
Ele vai falando da caridade, né, das experiências materiais, do remédio, do cobertor, do alimento, mas em dado trecho ele diz: mas 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora da tua paciência. E a paciência, filha do perdão, é que vai também nos auxiliar a desatar esses nós complexos aí das aversões e ir transmutando o joio da aversão no trigo do amor. Paz e alegria para todos nós e nos encontramos no próximo episódio.